A casa sempre foi um assunto que me interessou. A casa enquanto arquétipo, modelo, não é? Isso sempre me interessou no meu trabalho e de uma forma ou de outra a casa está sempre presente. Quer seja através de vistas exteriores, quer... Às vezes vou oscilando entre a representação da casa vista de fora e a representação da casa vista de dentro. Mas neste caso concreto, o que me interessou mesmo foi jogar com estas volumetrias irregulares. Isso fascina-me imenso. A casa quase como uma escultura, em que convexa com várias... lá está, essa tal construção arquitetónica, empírica, que não passa por um desenho de arquitetura, não é? Está imbuída desses acrescentos, desses anexos, que depois vão ocasionar essas volumetrias irregulares que me fascinam. Sim, algumas são casas um pouco orgânicas. Aliás, o Duarte Encarnação, no texto, fala justamente disso, da casa bulbo, casa que vai germinando, não é? De repente parece que... De certa forma, ele também fala disso devido à forma como eu as represento. O facto de, muitas vezes, ou quase sempre, omito as paisagens, a paisagem que está por trás, então a casa parece como se fosse um elemento único em relação ao fundo, e nesse aspecto parece que ela germinou. Todas estas casas existem, elas não são ficcionadas. Então, ainda que haja algumas alterações em algumas delas, a estrutura mantém-se, basicamente. Optei, neste caso, pelos fundos serem um pouco mais claros, também sabendo de antemão que a parede daqui da Ordem dos Arquitetos tinha este aspecto cinza mesclado, uma parede em bruto. Então, também é uma ironia, não é? Estar a expor estas casas neste contexto. Há uma ironia também no título, estilo maison, não é? Estilo maison é o nome da exposição. Eu, geralmente não atribuo títulos aos trabalhos, mas sim às exposições. E ainda pensei casa, estilo maison, mas depois optei por só estilo maison. Não no sentido pejorativo, mas de facto, quando se fala uma casa estilo maison, é sempre no sentido de uma casa que foi feita por imigrantes, e, não é? Há esse lado, mas eu decidi trazer para aqui e dar um outro valor a estas casas. Quando comecei a fazer este tipo de pesquisa fotográfica inicial, aquilo que, de certa forma, conduziu as operações foi a escolha pela estranheza, pela irregularidade presente em algumas volumetrias arquitetónicas. Esse foi o mote. Mas a partir daí fui encontrando outras situações que eu achei que eram oportunas. Por exemplo, com este tipo de desenho arquitetónico, este tipo de casa também me fascina, mas neste caso ela aparece aqui pela questão do abandono. Pela questão que isto acontece também noutras telas, noutras casas em que as portas e as janelas estão bloqueadas com blocos de cimento, mas também por ser uma casa polémica. Uma casa? Polémica. Então, porquê? Porque não é considerada património. E ao que parece, há uma... aliás, eu fiz a fotografia depois também de ver a notícia, não é? No telejornal, no sentido que esta casa iria ser deitada abaixo por não ser considerada património. Como eu considero que é património e que é importante para o meu trabalho, ela também aparece. E também por ser a exposição aqui neste contexto. Há vários tipos de património. E há um património que tem a ver com os afetos. Há determinados lugares que a mim interessam e que para mim são tão importantes como outras coisas que são consideradas património e são bastante valorizadas, não é? Este lugar para já é... E por serem únicas, não é? E por serem únicas. Este lugar é, de facto,
tem muito a ver com isso que acabaste de dizer, porque para já fica numa curva, é um núcleo, parece uma pequena aldeia, parece um cenário, e depois está tudo abandonado, à exceção desta parte que parece que vai ser habitável, porque está toda pintada de fresco. Uma casa que foi construída e que não foi depois alvo de uma pintura exterior, vai ganhando patines, não é? Com as condições atmosféricas, e vai ganhando nuances cromáticas, e esse aspecto também interessa-me explorar. No fundo, eu acho que vou-me apropriando desse tipo de situação como uma possibilidade de paleta, e depois vou trabalhando na pintura, e isso agrada-me bastante. É fascinante que é, por exemplo, esta. Esta é uma casa que foi construída, com certeza, sem grandes preocupações de projeto, nem, não é? Mas contém em si determinados aspectos muito contemporâneos. Consegue-se encontrar em algumas destas volumetrias que foram feitas um pouco por acaso e sem projeto, tipo de arquitetura de fim de semana, consegue-se encontrar nelas alguns lives de contemporaneidade arquitetónica, e isso também fascina-me, esse jogo. Sim, isto de repente faz-me lembrar um pouco a casa-ateliê do Ray Charles Eames. Estás a perceber? Eu consigo, se calhar sou eu, mas há uma certa afinidade com esse tipo de... E depois também há uma coisa que me faz, por vezes, escolher determinadas casas e não outras. Foi o caso desta, que é o lugar onde ela está inserida. É um lugar muito particular e muito poético. Em todas as exposições individuais, todos os trabalhos fazem parte de um único projeto, digamos assim. E a construção da pintura também é feita em simultâneo. Eu não começo uma tela, acabo e vou para outra. Não, são várias telas em simultâneo que são trabalhadas. Esta casa, na atualidade, ela está completamente diferente. Ela está pintada de cor de laranja, deixou de existir estas volumetrias, passou a haver aqui apenas um plano, e as janelas estão cá em cima. Portanto, isto é tudo de cor de laranja, janelas verdes cá em cima. A volumetria acontece um pouco aqui para trás. Ultimamente intrigava-me aquela casa, porque parecia que tinha sido uma casa desenhada por uma criança. As janelas estavam muito perto do telhado. E numa pesquisa no Google Maps, às vezes eu recorro ao Google Maps porque deparo-me com casas que não consigo fotografá-las, porque vejo-as em determinados pontos da via rápida e não é possível parar. E ao encontrar esta casa, em 2009, as imagens do Google Earth na Madeira, não é, reportam-se a 2009, e a casa tinha este aspecto, bem mais interessante. E passaste lá depois? Consigo encontrar um prazer estético na observação dessas volumetrias e na representação delas.